Buenas tardes, chicos, chicas. Então, essa semana vocês irão estudar aí a página 32 da apostila de vocês, que tem o seguinte assunto aqui, ó. Nosso tema dessa semana, então, é pronombres personales com preposição, ou seja, pronomes pessoais com preposição, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês uma tabelinha com os pronomes pessoais. Aí nós temos o yo, o tu, ele, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Então, esses são os pronomes pessoais que nós podemos utilizar com preposição. E aí, na apostila de vocês, vai aparecer aí alguns casos, né? Os principais aqui é o tu e o yo. Por quê? Porque nestes dois casos vão acontecer algumas mudanças, alguns casos especiais. Por exemplo, quando nós formos utilizar o pronome yo e o tu com a preposição com. Essa preposição, ela tem o sentido de companhia. Porque, olha só, a preposição, ela tem a função de quê numa frase? De relacionar palavras. Então, no caso, ela vai relacionar o pronome pessoal com alguma outra informação, né? Então, ela vai relacionar essas informações. E no caso do com, nós vamos utilizar não o pronome yo e o tu, nem o mi, nem o ti. Nós vamos utilizar um caso especial aqui, ó, comigo, contigo, tá? Então, por exemplo, vamos dizer assim que eu vá passear de moto com alguns amigos. Eu sei que na moto só cabe duas pessoas, né? Então, eu vou dizer assim, vou separar quem é que vai com quem é que vai na companhia de quem. Por exemplo, Maria vai contigo e Juan vai comigo. Então, Maria vai contigo e Juan vai comigo, tá? Então, eu estou informando com quem que vai alguém, né? Com quem que vai essas pessoas? Comigo ou contigo. Então, nós temos esses dois casos, comigo e contigo, para utilizar o yo e o tu. Nos outros casos, eu vou utilizar não o yo e o tu, eu vou utilizar o mi e o ti. Então, com as outras preposições, o a, o de, o hacia, hasta, para, por e dentre outras, nós vamos utilizar o mi e o ti. E aí eu também tenho um caso aqui com relação ao entre. Com o entre, eu vou utilizar novamente os pronomes pessoais, o yo e o tu. Não vou utilizar o mi nem o ti. Então, por exemplo, aqui, ó. Entre Pablo e tu há algo especial. Então, entre Pablo e tu há algo especial. Eu poderia dizer aí, entre tu e eu há algo especial. Então, entre tu e eu há algo especial. Então, nesse caso da preposição entre, eu vou utilizar os pronomes pessoais, o tu e o eu. Mas eu também posso utilizar os outros aqui, tá? Somente no caso do tu e eu não vou utilizar o mi e o ti, eu vou utilizar o tu e o eu. Lá com as outras preposições, olha só. Em relação ao hacia e ao hasta, no português, se eu fosse traduzir isso, seria até. Só que a preposição hacia, eu não consigo definir, por exemplo, uma localização. Eu vou de um ponto ao outro. Eu não sei, por exemplo, uma pessoa desapareceu naquelas proximidades, eu quero dizer isso. Então, eu vou dizer hacia aquele sítio. Então, naquela proximidade, próximo àquele local, tá? Então, eu não tenho uma certeza. Já no caso do hasta, aí sim eu tenho uma certeza, eu tenho um ponto de saída e um ponto de chegada, eu sei exatamente onde foi o ponto que aquela pessoa desapareceu, foi naquele local que ela sumiu, por exemplo. Então, eu tenho essa diferença aí entre essas duas preposições, ainda que elas indiquem que é até. E eu coloquei aqui outros exemplos, porque são casos especiais aí, ó. Com a preposição de, nós vamos utilizá-la no sentido de posse, possessão. Ella se cansou de ti. Então, ela se cansou de quem? De ti. Então, no sentido de posse, possuir algo. O para e o por, o para nós vamos utilizar no sentido de destinatário. E o por é mais no sentido de finalidade, motivo,
Então, por exemplo, este trabalho é para ti. Este trabalho é para quem? Quem é o destinatário? Ti. Este trabalho é para ti. E o por, ela se cansou ou ela se cambiou por ti. Então, ela mudou por quem? Por ti. Qual o motivo dela ter mudado? Tu foi o motivo. Ti. Então, nesse caso aqui, eu não vou utilizar o yo, ou eu não vou utilizar nem o yo nem o ti. Eu vou utilizar nem o tu, vou utilizar o ti ou o mi. Não posso utilizar o tu e o yo. Então, com relação às preposições, nós podemos utilizar todas as preposições aqui. Só que no caso do yo e tu, temos essas modificações, né? Na maioria dos casos, eu vou utilizar o mi e o ti. Ou com a preposição com, eu vou utilizar essa forma especial, comigo ou contigo, tá? Aí na apostila de vocês, no exercício, vão aparecer casos especiais, como o yo e o tu, e também vão aparecer casos em que vocês terão que utilizar uma desses outros pronomes pessoais, ok?